gente, tudo bem com vocês? Pois é, mais uma aula nossa, né? Apareci aqui desse jeito só pra divertir vocês mesmo, tá? Já vou avisando, não vou ficar desse jeito, essa pessoa não sou eu, mas o que a gente não faz pra divertir vocês, não é mesmo? Vim aqui plena pra dizer que a nossa aula já vai começar. Aguarda só um instante que eu vou virar eu mesma, só um minutinho. Agora sim, agora eu tô me reconhecendo. Bom, galera, a nossa aula de hoje será sobre processos de formação de palavras, parte 1. A segunda parte dessa aula nós vamos ver mais pra frente. Esse conteúdo ele é um pouco extenso, então por isso eu optei por dividir essa aula em duas partes, beleza? Vamos lá começar a nossa aula de hoje, então. Olha só, primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a formação das palavras é feita por dois processos principais, a derivação e a composição. Primeiramente, falaremos sobre a derivação, que tem 5 classificações. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar falando sobre derivação e todas as classificações desse processo, beleza? Olha só, antes de mais nada, acompanhem aí. Na derivação, a formação de uma nova palavra ocorre a partir da junção de pedaços de palavras, e esses pedaços de palavras, eles são chamados de afixos, a uma palavra ou radical, formando uma nova palavra com significação própria. Ou seja, aqui na derivação, a palavra ela vai ser derivada, tá bom? E aí, para ela ser derivada, ou seja, para eu criar uma nova palavra, eu vou adicionar pedaços de palavras. Adicionar, retirar, mais pra frente a gente vai ver como que acontece cada um deles, beleza? Aí, olha só, existem 5 tipos de derivação. Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria, tá bom? Então, esses são os 5 tipos de derivação que a gente tem. Nós vamos passar por cada um deles, vendo conceito, exemplos, e aí vocês vão ver que é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá, então. Eu coloco esses 3 primeiros para que vocês possam fazer aí a identificação entre eles, beleza? Olha só como é que vai acontecer aqui agora. O primeiro deles, derivação prefixal. O que é a derivação prefixal? Olha só. Na derivação prefixal, acrescenta-se um prefixo a uma palavra já existente. Lembra que lá no conceito eu falei que aqui na derivação ocorre a junção de pedaços de palavras e que esses pedaços de palavras se chamavam afixos. Então, os afixos eles têm vários nomes. O primeiro deles é prefixo, que é o que a gente já está vendo aqui na derivação prefixal, tá bom? Então, na derivação prefixal, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar um prefixo, ou seja, eu vou acrescentar um pedaço de palavra antes de uma palavra já existente, tá bom? Prefixo é isso, prefixo é pedaço de palavra antes. É um pedaço de palavra que vai vir no início, tá bom? Aí olha aqui o nosso exemplo. O exemplo aqui que eu dei é o seguinte, o pedaço de palavra des mais a palavra necessário vai formar a palavra desnecessário, ou seja, eu pego a palavra que já existe, a palavra necessário, tá bom? E aí eu acrescento um pedaço de palavra antes. Então, eu acrescento um prefixo. E aí eu tenho desnecessário, beleza? A derivação prefixal, então, vai ser esse processo em que eu crio novas palavras, acrescentando pedaços, e aqui a gente vai chamar esse pedaço de prefixo, né? No início da palavra. Ok, vamos lá para o segundo, então. Derivação sufixal. Na derivação sufixal, acrescenta-se um sufixo a uma palavra já existente. Aqui já é o contrário. Na derivação sufixal, eu vou acrescentar um pedaço de palavra no final. E como é que eu chamo esse pedaço de palavra? Eu chamo esse pedaço de palavra de sufixo, beleza? Então, olha aqui o nosso exemplo. Eu pego a palavra orgulho, acrescento aqui oso no final, né? Então, eu acrescento um sufixo e aí eu vou ter a palavra orgulhoso. Então, isso é uma derivação sufixal, tá bom? É eu pegar uma palavra que já existe e aí eu acrescento um pedaço
de palavra, né, eu acrescento um sufixo no final. Sempre que eu acrescento um pedaço de palavra no final, eu estou acrescentando um sufixo. E se eu acrescento um sufixo, a minha derivação vai ser sufixal, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Derivação parasintética, tá bom? Olha só o que eu vou ter aqui na derivação parasintética. Na derivação parasintética, acrescenta-se simultaneamente um sufixo e um prefixo a uma palavra já existente. Como que isso acontece? Olha só. Eu peguei aqui a palavra quente, que já existe, aí eu acrescentei o prefixo es e eu acrescentei o sufixo a. Galera, atenção, sempre esse pedaço de palavra do início eu chamo de prefixo, tá? Pré, vem antes. E aí, essa palavra aqui, esse pedaço que eu acrescento depois, eu sempre chamo de sufixo, tá bom? E aí, a junção da palavra quente com esses dois pedaços de palavra ao mesmo tempo, virou aqui a palavra esquentar. Atenção para uma coisa muito importante. A derivação parasintética, a principal característica dela é a seguinte, olha só. Nós podemos ter palavras, por exemplo, que são as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? A minha derivação, ela pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá bom? Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou usar essa primeira palavra aqui, necessário, tá bom? Se eu acrescentasse aqui o des e no final acrescentasse mente, por exemplo, eu criaria a palavra desnecessariamente, tá bom? Aí olha só a minha característica. Se eu tiro o des, a palavra necessariamente existe? Sim, ela existe. Então, ok, beleza. Se eu tirar o mente do final, a palavra desnecessário existe? Também existe. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que nós temos uma diferença. Aqui, a derivação parasintética, a diferença dela é essa. Eu não posso tirar nenhum dos dois pedaços, tá bom? Se eu tirar algum dos dois pedaços, a palavra deixa de existir. Olha só, esquente, beleza, existe. Agora, quentar, não existe. Se eu tirar qualquer um dos dois pedaços e a palavra deixar de existir, a minha derivação vai ser parasintética. Agora, se eu tirar qualquer um dos dois pedaços, né? Se eu colocar lá para vocês, por exemplo, uma palavra com dois pedaços, um no início e um no final. Se vocês tirarem qualquer um dos dois e a palavra não existir, parasintética. Agora, se eu tiro o prefixo e a palavra existe, e se eu tiro o sufixo e a palavra existe, então eu vou ter uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Calma que a gente vai fazer exercício e vocês vão entender como que isso funciona, beleza? Guardem aí, então, esses três primeiros processos, derivação prefixal, sufixal e parasintética. Lembrando que a gente também pode ter derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá para os próximos, então. Aqui, ó, o próximo, derivação regressiva. Como o próprio nome diz, ele vai regredir, beleza? Acompanhem aí comigo, olha só. Ocorre redução da palavra primitiva e não acréscimo. Olha a dica. Normalmente, um verbo se transforma em substantivo, tá bom? Então, olha só. Trabalhar, quando vira trabalho, eu digo que essa derivação é regressiva, ou seja, eu tirei a letra R aqui do final e transformei em trabalho, tá bom? Então, sempre que acontece isso, eu tiro ali uma letra do final e diminuo a minha palavra, vai ser derivação regressiva, tá bom? E aí eu coloquei outro exemplo para vocês. Por exemplo, chorar. Se eu tiro o R lá do chorar, né, eu vou criar uma nova palavra, vou transformar o chorar em substantivo aqui, ó, choro. Essa minha derivação, ela vai ser regressiva. Eu vou diminuir a palavra, tá bom? Então, derivação regressiva é isso, é a diminuição da palavra. E aí, por fim, nós temos aqui a derivação imprópria, tá bom? A derivação imprópria, como o próprio nome diz, vai ser uma derivação em que eu vou mudar a classe de uma palavra. Olha só,
Ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem que a forma da primitiva, ou seja, sem a forma da palavra primitiva, seja alterada. Olha só, eu coloquei em frase para vocês poderem entender. Presta atenção. O infeliz faltou ao serviço hoje. Eu marquei infeliz aqui. Originalmente, a palavra infeliz é um adjetivo, né? Mas aqui ela está como um substantivo. Normalmente, quando eu falar de derivação imprópria, eu vou trazer aqui uma palavra na frente. Sempre que tiver uma palavra na frente, significa que aquela derivação é imprópria. Por quê? Eu estou mudando a classe da palavra, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar lá no exercício para vocês, o infeliz, vocês vão ter que dizer derivação imprópria, tá bom? Agora, se eu colocar só a palavra infeliz, por exemplo, vocês vão me dizer o quê? Qual é a palavra original? Feliz. Eu acrescentei o in, que é um prefixo, então eu tenho uma derivação prefixal, se a palavra for só infeliz, tá bom? Agora, se eu coloco numa frase, se eu coloco uma palavra antes, ela vai se transformar numa derivação imprópria, tá bom? E aí a segunda frase, olha só, não aceito um não como resposta. A palavra não, originalmente, ela é um advérbio, tá bom? Ela é um advérbio. Só que aqui na frase ela tá funcionando como um substantivo. Olha só, eu coloquei a palavra um aqui na frente. Um não, tá bom? Então, sempre nos exercícios que eu colocar para vocês, se eu colocar a palavra sozinha, beleza, aí vocês vão analisar se é prefixal, se é sufixal, se é prefixal e sufixal ao mesmo tempo, se é parassintética ou ainda se ela é regressiva. Agora, se eu colocar uma palavra acompanhada de outra, a derivação sempre vai ser imprópria, tá bom? Então, minha gente, muito rápido, né? Falamos aqui só da derivação, o processo de formação de palavra por derivação. A partir de agora, então, vocês vão sair aqui dessa videoaula e vão lá fazer os exercícios, tá bom? Não se desesperem, tá? Façam as anotações no caderno de vocês, das dicas que eu dei, de cada uma das explicações que eu fiz, beleza? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, basta vocês me procurarem que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Mais adiante, nós vamos fazer aulas ao vivo também, para eu poder explicar algum conteúdo que vocês não tenham entendido, para a gente fazer correção de exercício, beleza? Valeu, galera, é isso, continuem em casa, continuem se cuidando, vão lá fazer os exercícios, estudem direitinho e se precisar de qualquer ajuda, é só me procurar, beleza? Fiquem bem e até a próxima!